Oi, gente. Aqui é Elô Baeta, novamente com vocês, para mais uma de nossas aventuras com a escrita. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula de redação. Só recapitulando um pouquinho, na nossa última aula, nós conversamos sobre o tema, a Sua Majestade o Tema, e onde conhecemos a caixa temática. Descobrimos que ela irá nos ajudar muito a não fugir do tema e também a selecionar nossas fontes. A caixinha temática, só revivendo mais um pouquinho o que a gente discutiu, ela nos mostra, principalmente, ela vai nos auxiliar a interpretar a qual área externa o problema do tema está ligado. Então, nós vimos que todo tema é um problema e que sempre está ligado a uma área externa a ele, ou seja, política, ou econômica, ou social, ou educacional, etc. Na aula passada descobrimos também que todo problema do tema traz personagens envolvidos. E que esses personagens, eles tanto podem ser indivíduos, como também situações, grupos, lideranças, instituições. E que o interessante é que quando a gente identifica esses personagens, a gente consegue estabelecer uma relação entre eles. E quando a gente faz esse movimento de estabelecer essa relação, essas duas descobertas, tanto da área quanto dos personagens, a gente vai ter muito mais desenvoltura para dar conta, para desenvolver o tema, né? O grande vilão do Enem, como a gente conversou na aula passada. Além da caixa temática, eu também fiz referência aos 3 P's. Prometi a vocês que na próxima aula iríamos destrinchar cada um desses P's. Primeiro, de palavra-chave, todos ligados ao tema, né? O segundo, ao que a gente chama de palavra-referência. E o terceiro, a pesquisa. Só que eu preparei hoje o nosso conteúdo um pouquinho diferente das nossas aulas anteriores. Sobre palavra-chave, eu preparei um áudio de apoio, que eu chamei de áudio 1, e que eu vou soltar junto com esse aqui, mais um pouquinho adiante. O áudio 2, eu também coloquei a palavra referência. E por que eu resolvi separar esses 2 P's, né? O de palavra-chave e o de referência? Porque são detalhes que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês memorizarem em áudios diferentes. E aí, depois desse nosso áudio geral, vocês vão ter acesso a esses 2 que eu chamei de conteúdo de apoio. E o terceiro, P, que é de pesquisa, esse sim, a gente vai realmente tocá-lo com bastante carinho e minúcias, porque vocês vão entender daqui a pouco como a pesquisa é um requisito fundamental para nós. Então, hoje a nossa aula vem com o título de Os Caminhos da Introdução. E o que é que significa esse tema de hoje? O que é que significa a introdução de uma redação? Simplesmente uma perguntinha que eu me faço. Como começar a minha redação? Que movimentos eu devo fazer? Quais são as ações que eu devo ter para iniciar a minha redação? Quando eu pedi aquele tema a vocês, sobre as doenças coletivas e sua influência na sociedade, eu comentei, né, com todos vocês que me enviaram textos, que a ideia foi traçar um perfil, claro que a gente ainda está no início, né, das nossas aulas, mas eu precisava ver que perfil é esse, as maiores dificuldades enfrentadas por vocês, porque cada turma, cada ano
tem uma dificuldade diferente. Então, às vezes, é na abordagem do tema, a tal da fuga, né, ao tema que é mais presente nos textos, e que a gente viu que a fuga ela repercute em todo o desenvolvimento textual da redação. Outras apresentam como maiores dificuldades a organização das ideias, outros os argumentos, e por aí vai. Então, eu fiz um apanhado geral e achei bem importante iniciar realmente com o tema, essas abordagens mais viris, mais próximas, mais íntimas do tema, e então a gente tocar em como iniciar, porque foi uma pergunta que eu encontrei em vários e vários alunos de várias turmas, a dificuldade de iniciar a redação. Então, por isso que hoje a gente vai contemplar esse tema dos caminhos da introdução. A princípio, né, como eu gosto sempre que vocês entendam sobre o que a gente está falando e por que a gente está falando, então, que lugar é esse chamado introdução? A princípio, vamos entendê-la de 3 formas. A introdução é o início de tudo. É o cartão postal da minha redação. No fundo, o cartão postal de todo o texto. Ele é o meu cartão de entrada, meu cartão de visitas, né? É a maneira, é o lugar onde eu vou fisgar o meu leitor. E, no nosso caso, fisgar e conquistar o examinador do Enem. A introdução é aquele lugar onde eu vou fazer o que é conquistar o leitor. O que é fisgar o leitor? É seduzi-lo a tal ponto de ele querer continuar lendo o meu texto. Às vezes é muito imperceptível a quem lê, mas a quem escreve, isso é altamente visível. A preocupação em iniciar o texto, porque ali eu posso perder o meu leitor, se eu não começar de uma maneira como vamos conversar hoje na nossa aula bastante. Então, há dois movimentos que eu chamo de majestosos para iniciar um texto, uma redação, que se chamam criatividade e originalidade. Criatividade e originalidade a gente toca no nosso pensamento. Como eu disse, o pensamento sempre à frente da escrita, sempre hegemônico, né? A escrita sempre instrumento do nosso pensamento, do nosso sentir, do nosso pensar, né? Da nossa criatividade e da nossa originalidade. Mas acontece que eu só conseguirei ser criativo e original na introdução da minha redação, no início do meu texto, quando eu me movimento em meio a 3 coisas. Primeiro, quando eu me pergunto, qual informação eu vou utilizar para iniciar o meu texto? Que eu acabo voltando àquela pergunta inicial. Como começar a minha redação? Quais informações eu tenho sobre este tema? Sobre este problema que o tema sugere a mim e que pede a mim que eu solucione? Que a gente já viu que a redação nada mais é do que esse movimento de explanar, de expor toda uma ideia, todo um ponto de vista, toda uma opinião comprovada sobre um problema que o tema traz e, por último, ao final, eu tentar solucionar, eu sugerir, eu mostrar novos caminhos para resolver a situação. Então, a primeira coisa é eu me apoderar, e a gente vai ver ao longo dessa aula como fazer isso, de qual informação, qual conhecimento eu vou utilizar para iniciar o meu texto. Segunda maneira é como eu vou expressar este conhecimento, porque a sedução ao leitor, ela está aliada, esses 2 pontos estão alinhados. A informação que eu vou usar, o conteúdo que eu tenho, e em seguida como eu vou expressar esse conteúdo. Porque às vezes um pode anular o outro, não adianta eu expressar bem, de maneira sedutora, mas eu não ter ali ser raso. Ali o examinador perceber que não há um conhecimento verdadeiramente. Como também não adianta muito eu ter o conhecimento, mas se eu não souber transmitir esse conhecimento. Então, a maneira como eu expresso, o como dizer é muito importante. Então, o que eu vou dizer
e como eu vou dizer. Eu queria só chamar a atenção que o iniciar e o concluir são os dois momentos mais delicados e, ao mesmo tempo, os mais gostosos, os mais sedutores de a gente elaborar em um texto. Por isso que é a grande dificuldade. Ô Elô, ô professor, eu estou com dificuldade de iniciar o meu texto, eu não sei como começar. E agora eu digo para vocês, o grande problema, a nossa grande dificuldade em não saber começar está num dos P's, que aí eu deixei ele aqui mesmo, em meio aos nossos caminhos introdutórios da nossa aula, aos nossos caminhos da introdução, está aqui o P, que eu julgo como um dos mais fundamentais para uma redação e para qualquer texto, que se chama a pesquisa. O P de pesquisa. A pesquisa é o baú de tesouros de uma coisa chamada fonte, e que para nós a fonte ela não vai servir só para o nosso argumento. Ela não vai servir só para aquele momento que a gente conversou, tanto nas nossas aulas 4 quanto nas 5, que o argumento é eu me apoderar da minha opinião e em seguida interpretar a opinião de outrem, que pode ser um documento, que pode ser um dado, que pode ser um filme, pode ser uma música. Eu interpreto aquele documento, aquele pensamento similar ao meu, e em seguida eu cito. Então a fonte ela não vai me servir só para o meu desenvolvimento, só para eu construir a minha argumentação. Não, a fonte ela vai ser fundamental para eu começar o meu texto. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tiver, lembra na aulinha passada da caixa temática, quando eu falei, quanto mais eu tiver conhecimento dessas áreas externas ao tema, melhor eu me sairei. Lembram que a gente fechou a aula dizendo isso. Quanto mais eu souber dos assuntos políticos, sociais, educacionais, econômicos, culturais, do momento e também anteriores a esse momento, considerando que o que somos hoje começou lá atrás, melhor eu me sairei. Então, o P de pesquisa, um dos 3 P's aqui dentro, comandando a nossa introdução, comandando a nossa criatividade, comandando a nossa originalidade, comandando a nossa maneira de dizer, comandando a informação. Quando eu me pergunto como eu vou iniciar a minha redação, é o mesmo que eu dizer qual informação, qual conhecimento eu vou me utilizar para iniciar o meu texto. E aí no PDF eu coloco tudo que a gente vai conversar aqui, que estamos conversando, e também alguns exemplos de introduções fenomenais, aquelas nota 1000, aquelas introduções em que eu vou me utilizar de maneira plena desses requisitos que estamos falando aqui, de criatividade e originalidade, e é impossível que eles ocorram sem a pesquisa, o P de pesquisa ou a fonte, como requisito primordial à introdução, um requisito primordial, um fundamento, um princípio para fluir o meu pensamento de como eu iniciar o meu texto. E o que é a fonte, afinal? Ou a pesquisa? A pesquisa é o encontro da minha fonte. E o que é a fonte? A fonte nada mais é do que aquele compartimentozinho da minha memória, aquele lugar da minha memória, onde eu encontrei a informação que eu tenho guardada ali. Então, a fonte nada mais é do que o lugar onde eu comprovo a minha opinião e que eu guardei na minha memória, porque, só relembrando uma coisa, sabemos que nós não nascemos com opiniões. As nossas opiniões, a gente falou isso lá na aula, nossa aula 4, né, pensando a redação, que a nossa opinião é construída ao longo do tempo, assim como os nossos valores, assim como as nossas ideologias, assim como as nossas crenças. Então, se eu não nasci com a minha opinião, ou com as minhas opiniões, é evidente que eu as busquei em algum lugar. E aí é esse convite que eu faço. Vamos buscar na nossa memória. Aonde é que está o lugar onde eu busquei a minha opinião? Que nada mais é do que as fontes.
Então, as fontes eu adquiro com as pesquisas. E eu falei na aula passada, a pesquisa sendo favorecida 100% por uma coisa chamada leitura. E aí, só para pontuar sempre, a leitura tanto livresca quanto a expandida. A livresca, aquela que eu busco, né, na palavra escrita, nos documentos, nos livros, nos romances. A expandida, eu vou além disso. É aquela informação na música, no teatro, na dança, no documentário, no filme, que a gente já viu o quanto é necessário para a gente buscar esse conhecimento da leitura expandida também. Então, a pesquisa nada mais é do que eu buscar fontes. E fontes são livros, obras literárias, autores, episódios históricos, dados estatísticos, referências às artes, literatura, filme, música. Então, eu estou só pontuando isso porque quando a gente tocar nos caminhos introdutórios, a gente já vai ter isso muito claro na nossa cabeça. Então, já sabemos que, para iniciar o meu texto, quanto mais uma pesquisa eu tiver, quanto mais eu me apoderar dos conhecimentos das outras disciplinas também. Filosofia, sociologia, história, química, física, matemática, todas as disciplinas, geografia, biologia, todas as disciplinas, todos os emancipas-casts que a gente escuta aqui, todos os círculos, tudo é fonte real, fidedigna, legítima, revolucionária. Então, vamos tocar também as outras disciplinas, e é esse convite que eu também faço a vocês, pensando nelas como as nossas pesquisas. Não é só o Google. Não é só ele. Mas também as outras disciplinas vão nos ajudar a isso. Os autores sociológicos, os autores antropológicos, os autores da filosofia, os autores que me são apresentados na química, na física, na matemática, nas letras, que eu também vou fechar hoje com algumas indicações de leituras para a gente formular melhor ainda o pensamento. Então, na introdução, eu já sei que é o lugar muito importante no texto, porque eu vou fisgar, eu vou conquistar o meu leitor. Sei também que a pesquisa, por isso os 3 P's nesse momento, o P de pesquisa é fundamental para que eu tenha um caminho desenvolto, desembaraçado para eu iniciar o meu texto, sedutor. Agora a gente vai ver o que é que eu posso fazer na minha introdução, considerando que ela é o lugar onde eu vou expor a minha ideia, vou iniciar o meu texto, vou apresentar o meu cartão de visitas, mas com o meu conhecimento. Então, na introdução, agora é quando a gente vai fazer um recorte, né, e voltarmos lá na aula sobre tipologia textual. Na introdução, eu devo narrar, eu posso e devo descrever, como eu também posso e devo ir direto ao ponto. Mais adiante a gente vai ter uma aula sobre as 2 possibilidades de redação do Enem. Eu tenho aquela redação que eu chamo de básica, que eu atinjo ali entre os 600 e os 800 pontos, e eu tenho aquela redação com mais possibilidades de 1000, que é aquela acima dos 800 pontos. Então, eu devo narrar, como fez aquele exemplo que aí vocês voltam lá naquele PDF que a gente soltou na nossa 3ª aula sobre as práticas e os tipos textuais, onde está lá aquela redação sobre a imigração no Brasil do século XXI, esse foi o tema, e que a estudante narrou. Narrar é você contar com detalhes as coisas. Então, eu devo fazer isso na minha introdução, e depois eu vou soltar também um arquivo mostrando as 2 formas, porque a gente tocou muito rapidamente lá na aula sobre tipologia, então mostrando como é uma introdução em que eu narro e como é uma introdução em que eu vou direto ao ponto. Então, na introdução eu posso fazer isso, essas 3 atitudes, narrar, descrever e ir direto ao ponto, aí é uma escolha minha, mas sabendo que quando eu narro eu tenho maiores possibilidades de atingir uma nota acima de 800. Então, como iniciar a minha redação?
Quais são os pontos de partida principais para eu iniciar minha redação? Nós temos 4, de maneira geral, e aí eu vou destrinchar esses 4 pontos nos caminhos introdutórios, que aí eu coloquei, dividi em 10, para facilitar bastante o nosso início da redação. O primeiro ponto de partida é o histórico, onde eu me apodero ali do meu conhecimento, dependendo do que o tema traga. Por exemplo, nas doenças coletivas, eu posso fazer uma revisita ao momento histórico em que algumas epidemias atingiram o mundo, em diversas décadas, em diversos tempos. O segundo ponto é o artístico, eu tocar nas artes, que a gente já falou bastante. Eu tocar numa música, eu tocar num filme. Aqui no arquivo em PDF vocês vão acompanhar, lá na cartilha do Enem, que eu também vou soltar para vocês, onde tem uma série, né, uma compilação de redações de nota 1000, tem referências à música de Gilberto Gil e de outros autores, dependendo do que o tema peça, né, do que o problema do tema levante. Um terceiro ponto é o consensual. O consenso é aquela opinião coletiva, é aquela opinião que sai da voz do povo. Sabe aquele senhorzinho da barraca que vende o churrasquinho, que vende pastel, que vende bala? Aquele senhorzinho que sabe que o Brasil é um país cheio de desigualdades. Aquela senhorinha que faz aquela toalhinha de artesanato, mas que ela sabe que o presidente do Brasil traz incoerências, ela sabe as dificuldades financeiras que ela enfrenta, que a família dela enfrenta. Então, a opinião consensual é aquela em que eu não preciso ser um especialista, eu não preciso ser totalmente alfabetizado, não. Eu, como um homem do povo, como uma mulher do povo, eu tenho conhecimento da minha realidade. Então, sabe, são afirmações historicamente, são de senso comum. O Brasil é um país racista, a elite brasileira é cheia de incoerências. Esses são exemplos de afirmações que eu chamo de consensuais. O Brasil é um país de profundas desigualdades sociais, econômicas, culturais, de injustiças sociais. Outro exemplo de afirmação consensual. Então, eu posso iniciar o meu texto também com esse recurso. Um quarto e último ponto de partida, de maneira geral, são as pesquisas e os estudos atuais, ou também os dados estatísticos. Então, eu posso também optar por iniciar minha redação dizendo estudos publicados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística comprovam que 90% da população brasileira vive em condições subhumanas de existência. É uma maneira legítima de eu iniciar minha redação. Então, esses 4 pontos vão estar lá destrinchados, estão aí no PDF, o histórico, o artístico, o consensual, que é a voz do povo, e as pesquisas ou estudos estatísticos e atualizados. Agora, chegou a hora de a gente visitar o título, né, da nossa aula, que são os caminhos introdutórios, porque esses 4, digamos que são os pontos de partida. E aí eu destrinchei esses 4 pontos de partida em 10 caminhos introdutórios. Então, eu tenho como primeiro deles, a ordem dos fatores não importa, tá? É só para a gente memorizar um pouco melhor. Todos eles estão aí no PDF, vocês podem acompanhar. As frases célebres de um autor, de um teórico, de um historiador, de um líder comunitário, de uma personalidade nas artes, na música, na cultura, na história, na sociologia, na antropologia, ou seja, é aquela frase célebre, tipo, penso, logo existo. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, sabe? Essas frases que ficaram marcadas na nossa memória em várias áreas do conhecimento. Então, eu posso optar por iniciar minha redação com esta frase. Claro que eu não preciso dizer, mas até é importante afirmar mais um pouco que, só para isso ficar bem firme, que é lógico que esses caminhos introdutórios, eles têm que estar afinados ao tema. E a gente já viu como fazer isso. Aí eu já descobri, quando eu chego no início da redação, eu já descobri a minha caixa temática, a qual área pertence, eu já descobri quais são os personagens ali, a relação que eu vou trabalhar, e claro,
essa frase célebre vai estar alinhada, afinada ao tema. O segundo ponto é a alusão a documentos, livros, leis, eu posso fazer uma referência. Também no terceiro ponto, posso referenciar grandes descobertas. Também um ponto de vista artístico, eu posso citar uma música, um filme, um espetáculo de teatro, uma poesia. Posso tocar como quinto ponto, como quinto caminho, na origem das coisas, dos seres. O sexto, pesquisas, estudos, dados estatísticos atuais. O sétimo, eu posso recompor, narrar, descrever episódios, cenas, como fez aquela estudante na nossa aula de tipologia textual, que eu vou colocar, tá aí no PDF também, só para a gente reviver. Eu posso também ter um conhecimento, iniciar minha redação com um conhecimento comprovado sobre informações atuais. Afirmações do povo, como a gente já viu, que são opiniões coletivas e consensuais. E o 10º ponto, fechando o nosso caminho introdutório, que eu vejo como fantástico, que é a pergunta questionadora. Eu posso sim e devo iniciar a minha introdução com uma pergunta questionadora, e aí eu instigo, eu fisgo o meu leitor, e no meu desenvolvimento, aí eu vou opinar, eu vou argumentar, eu vou citar, e vou, ao final, solucionar tudo em cima dessa pergunta que eu levantei na introdução. Que ela tanto pode estar na primeira linha, como ela pode estar também na última linha. Só pontuando que a introdução, como o cartão de entrada do texto, ela pode estar, ela deve ter, no máximo 6 linhas, porque ela é aquele momento breve e, portanto, por isso tão difícil de a gente conseguir fazer ela bem, uma boa introdução, porque ela tem esse número aí pequeno de linhas, o ideal é entre 5 e no máximo 8 linhas, para que a gente consiga ali expor o nosso pensamento de maneira breve e sedutora. Eu queria fechar esse nosso EmancipaCast falando, já que a gente pontuou a pesquisa, as fontes confiáveis, porque como fazer a pesquisa? Se a pesquisa é tão importante e a gente viu nos 10 caminhos como ela vai me ajudar a partir da minha memória, do que eu guardo na memória, a produzir a minha introdução, então eu daria aqui as dicas a vocês, principalmente com os cuidados nessa pesquisa no Google, na internet. Então eu preciso ter responsabilidade e compromisso, e aí eu quero a gente já ir dando as mãos nesse cuidado, que seria alguns sites que eu vou recomendar aqui, que podem ser críveis, são sites confiáveis que vocês podem citar tranquilamente, ou introduzindo a redação, ou como fonte argumentativa, que são sites como o da Carta Capital, da Época, do El País, o GLE10, que trata de questões feministas, étnicas, raciais, é um site poderoso, literário, muito, muito significativo para nós. CNN, BBC de Londres, e eu cito aqui um que, inclusive, eu gostaria que vocês, eu vou até colocá-lo lá na sala do Google Classroom, para a gente incrementar um pouquinho mais o nosso EmancipaCast de hoje, a nossa aula sobre os caminhos introdutórios, que é o Tempero Drag. É um YouTube muito importante em que ele discute a drag, como drag queen é um professor que traz assuntos, ele fala sobre consciência de classe, ele fala sobre liberalismo, ele fala sobre neoliberalismo, pensamento crítico. Esse último, mais recente, que eu gostaria muito que vocês visitassem, e que eu vou soltar para vocês, que ele trata sobre ideologia. Então eu tenho aqui, além da atenção profunda às nossas aulas, às outras disciplinas, filosofia, antropologia, história, sociologia, geografia, biologia, todas elas. A antropologia, resumindo todas, né, considerando que é o estudo das culturas. Então, vocês ficarem atentos, ter esse cuidado com essa pesquisa, e aí eu vou deixar para vocês mais uns 2 áudios de apoio, como eu prometi, o áudio 1, a gente falando sobre as palavras-chave, e o áudio 2, a palavra referência, e esse aqui que a gente tratou dos caminhos introdutórios e do terceiro P, que é o P da pesquisa. Então vamos ficando por aqui. Eu espero que a gente agora consiga
abrir alegremente, iniciar alegremente nossos textos, as nossas redações, com esses caminhos introdutórios aí que vão facilitar e muito o nosso movimento, né, na composição da introdução, aí esse cartão de visita tão importante para a gente conquistar a nota 1000. Então vamos ficando por aqui por hoje, beijinhos e até o nosso próximo encontro.